Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje começamos ondulatória, primeira aula, ondas, parte 1. Faremos aqui as definições preliminares em relação à ondulatória. Vamos dividir a aula em duas partes. Essa parte, definições. Segunda parte, fenômenos ondulatórios. Beleza? Vamos à aula. Muito bem, moçada. Então vamos à nossa primeira aula de ondulatória. Não preciso nem dizer que a aula de MHS, Movimento Harmônico Simples, é um pré-requisito para essa aula, ok? Primeira coisa, definição de ondas. Para definir ondas, nós vamos definir primeiramente pulso. O que é um pulso? Pulso é uma perturbação do meio transportando quantidade de movimento e energia. Detalhe importante, não transporta matéria. Tá aí um exemplo. Você tem uma corda, você faz um pequeno pulso nessa corda e a partir desse pequeno pulso feito aqui, esse pulso se propaga, passa por um ponto, por exemplo, que eu pintei na corda. Ao passar esse ponto pintado na corda, sobe e desce, mas repare que ele não vai na mesma direção do pulso. Então, detalhe importante, o pulso ele transporta quantidade de movimento e energia, mas não transporta matéria. Isso é importante, isso é fundamental para a ondulatória. O que são ondas? É uma sucessão de pulsos, um conjunto de pulsos. Propagação de energia, claro, quantidade de movimento e uma coisa extremamente importante, informação. Nós vamos ver daqui a pouco os tipos de ondas mecânicas e eletromagnéticas, mas principalmente para nós, a onda eletromagnética é extremamente importante, uma vez que ela transporta informação através do meio, sem o efetivo transporte de meio material quando envolvido. Falaremos disso já já. Então tá aí, por exemplo, o exemplo mais clássico de ondas, por exemplo, uma corda presa por um extremo numa parede e você faz ondulações nessa corda. Detalhe importante, claro que nós temos outros exemplos, como por exemplo as ondas do mar. Quando você fala de clássico de ondas, né, você pensa ou numa corda ou, por exemplo, nas ondas do mar. A figura ilustra o movimento ondulatório em uma corda e serve de referência para definições. Muitas das nossas definições serão feitas a partir desse modelo simplório da corda. Então está aí um gifzinho animado para você ver que eu fiz um pulso. Repare a bolinha preta aí no centro. O pulso, quando se propaga através do meio, passa pela bolinha preta, ela sobe e desce, mas ela não vai para a direita. Aliás, nenhuma das bolinhas, apenas o transporte de energia e quantidade de movimento. Aqui, por exemplo, uma corda ondulada, repare o movimento. Vamos trabalhar com ondas harmônicas, isso é fundamental, já falo sobre isso. Discutiremos ondas harmônicas, ou seja, ondas de mesmo período e frequência da fonte de perturbação. Ondas que executam um MHS. Em outras palavras, a gente não vai considerar perdas nas ondas. Nossas ondas serão harmônicas. Se você pegar, por exemplo, a onda do mar, ali na beira da praia, onde ocorre a arrebentação, ela não é harmônica, evidentemente. Ela tem todo um processo de perda de energia, de perda no comprimento de onda, que nós vamos falar daqui a pouco, na frequência, na oscilação. Então, não é esse o modelo que nós vamos trabalhar aqui no ensino de base. Aqui trabalharemos apenas com ondas harmônicas. Exemplos: ondas numa corda, ondas numa mola, o som, ondas eletromagnéticas, etc. Já vamos diferenciar cada uma delas. Está aí uma onda, por exemplo, provocada numa bacia. Se você pega uma bacia com águas paradas e você
jogar uma pedra num ponto central dessa bacia, você vai ver ela se propagar no meio com esse formato que você está vendo aí. Essas são frentes de onda, por exemplo, de ondas sonoras, quando uma pessoa fala. Essa é a forma como o som, né, se propaga através do ar. Também falaremos disso já já. E esse é um modelo de onda eletromagnética que é formado a partir de um campo elétrico e de um campo magnético, que vira a onda eletromagnética. Aqui um cone, por exemplo, quando vibra, né? Quando você tem impulsos elétricos, aí tem que ter cuidado, porque o impulso elétrico vem da onda eletromagnética. E aí esse impulso elétrico ele faz vibrar essa caixinha que você vê aqui, ó, e essa caixinha, quando vibra, ela perturba o ar. E no que ela perturba o ar, ela transporta o som. Ondas também podem ser em molas. Repare aí o modelo que nós temos, os pulsos, né? Cada sequência dessa daqui é um pulso. E aí esse pulso se propaga através da mola. Então, isso também é um tipo de oscilação harmônica. Muito bem, as ondas elas podem ser definidas e classificadas de várias maneiras. Muita atenção a partir daqui, essa parte é uma parte que cai bastante no vestibular, que são essas classificações, fique bem atento. Primeiro, quanto à natureza ou característica física, as ondas podem ser classificadas em 1.1, ondas mecânicas. Propagação de informação e energia através das partículas do meio material, sem que essas partículas sejam transportadas. Não se propaga no vácuo. Essas ondas, elas necessitam de meio material para se mover, mas não transporta o meio material. Isso é importante. E claro, elas não têm como se movimentar no vácuo, uma vez que depende do meio material. Essas ondas são, talvez, as ondas mais clássicas que nós conhecemos aí há milhares de anos. São as ondas numa corda, as ondas numa mola, o som, as ondas do mar, são ondas mecânicas. E um detalhe importante, ao longo da aula você vai perceber, já no segundo tipo de onda, que por muito tempo essas ondas imperaram sobre o conhecimento do ser humano. Ou seja, para o ser humano, os únicos tipos de ondas que existiam eram estas ondas mecânicas. E aí, lá por volta dos anos 1800, nós vamos descobrir um segundo tipo de onda, que são as ondas eletromagnéticas. Propagação de informação e energia por dois campos variáveis, um elétrico e outro magnético. Para quem viu aí campo elétrico e para quem viu o campo magnético, nós vamos fazer a fusão desses dois campos e vai virar um campo eletromagnético. E aí, durante os anos 1800, por mais de 100 anos talvez, os físicos da época demoraram um pouco para enxergar que essas ondas eletromagnéticas, elas apresentavam características físicas de ondas como as ondas mecânicas. E aí elas são definidas a partir de então como ondas eletromagnéticas. Mais uma vez, propagação de informação e energia por dois campos variáveis, um elétrico e outro magnético, não necessitam de um meio físico para se propagar, ou seja, podem se propagar no vácuo, onde tem velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Moçada, muito interessante, porque essas ondas elas deram muito trabalho durante mais ou menos aí 100 anos para os físicos para entender o comportamento desse tipo de perturbação do meio como uma onda. E são, para nós, extremamente importantes, faz parte do nosso desenvolvimento e do uso de grande parte da tecnologia que nós temos hoje em dia. As ondas eletromagnéticas elas vão fazer uma revolução enorme no conhecimento do ser humano e, claro, no uso de tecnologias. Isso é fundamental. E, claro, está aí um exemplozinho para você ver, uma oscilação de um campo magnético e de um campo elétrico, a gente representa dessa maneira. Isso tem uma velocidade muito alta, como você viu, 300 mil quilômetros por segundo. E aí nós temos como exemplos, já vou falar do espectro eletromagnético, mas nós temos alguns exemplos, como raio-x, infravermelho, FM, AM, raios gamas, a luz, que nós como nós a conhecemos, né? Vou falar disso um pouquinho mais tarde, são exemplos de ondas eletromagnéticas. E mais recentemente ainda,
previsto lá no início dos anos 1900 por Albert Einstein, mas, digamos assim, comprovado mesmo e detectado experimentalmente, muito recente, está aí com, né, provado as ondas gravitacionais tem pouco mais de 2, 3 anos talvez. Então, são ondulações na curvatura do espaço-tempo que se propagam como ondas, viajando para um exterior a partir da fonte. Viajam à velocidade da luz, isso é importante, e espremem e esticam qualquer coisa em seu caminho ao passarem. Como são ondas relativamente novas, vamos dizer assim, elas pouco caem no vestibular. Nós vamos ficar mais com as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, mas se prepare. Ondas gravitacionais também já está sendo tema, principalmente aí de algumas questões de física moderna em alguns vestibulares mais concorridos. Então, seria um terceiro tipo de onda. E claro, esse tipo de onda nós necessitamos de corpos extremamente massivos. Essa figura do lado esquerdo, ela tenta mostrar para você mais ou menos a deformação do espaço-tempo. Aí nós temos buracos negros como exemplo, corpos extremamente massivos, mas é claro que a partir de estrelas e até mesmo planetas, você já tem deformação do espaço-tempo devido à massa enorme desses objetos. Claro que quanto maior a massa do objeto, mais perceptível torna-se essas ondas gravitacionais. Segunda classificação, quanto aos tipos de movimento de uma onda. Moçada, em geral, uma onda faz dois tipos de movimento. Ela realiza propagação e vibração ou oscilação. Já vamos começar a colocar na cabeça aí o seguinte: a propagação é um movimento bem simples, estudado na física de base, que é o movimento uniforme. Ou seja, a propagação de uma onda é um movimento uniforme. Porém, a vibração ou oscilação, adivinha? MHS, movimento harmônico simples com aquelas equações malucas que vocês viram na aula de MHS. Ou seja, a vibração da onda, já eu vou definir, ela executa um MHS. Então, exemplo, uma corda é a que nós vamos utilizar para referência nas nossas definições. Está aí uma corda, repare um detalhe importante. Quando você olhar a oscilação dessa corda, ela vai viajar numa direção, essa é a chamada propagação, e ela vai vibrar para cima e para baixo. Essa vibração é o MHS e a propagação é o movimento uniforme. Isso para ondas harmônicas, ou seja, sem perdas, sem atritos, sem prejuízos na parte de energia, ok? Propagação está aí na horizontal, que é um movimento uniforme, e a vibração que pode ser na vertical ou na horizontal, já eu falo disso. Então, esse é um exemplo de corda vibrando perpendicularmente em relação à propagação. O movimento de propagação se dá na direção horizontal e, desconsiderando eventuais perdas, esse movimento é uniforme. O movimento de vibração pode ser perpendicular ou na mesma direção da propagação. Já falo mais sobre isso. Esse movimento é um MHS, movimento harmônico simples. Em geral, o movimento nesta direção obedece a equações senodais, que são aquelas equações do MHS que a gente viu. No exemplo acima, a vibração se dá na vertical. Muito bem, física não funciona sem referencial. Como nós temos a onda se propagando em duas direções, adivinha quem vai ser o nosso referencial? Plano cartesiano. Eixo X orientado para a direita, eixo Y orientado para cima. Em geral, nós vamos trabalhar com a propagação na direção do eixo X e a vibração na direção do eixo Y. Isso quando elas forem transversais, já falo disso já. Então, esse é o referencial na ondulatória e nós vamos definir os elementos de uma onda. Vamos lá. Primeiro, está aí uma ondazinha se propagando, repare, movimento de propagação, movimento de vibração, sobe e desce. E aí nós vamos definir os primeiros elementos importantes numa onda. Primeiro, observe esses pontos que estão na parte de cima, M, N e O. Esses pontos são chamados de cristas das ondas. Então, qualquer parte superior dela são cristas. Os pontos P, Q e R, como você está vendo aí, são chamados vales de ondas. Então, dois elementos importantes. A crista de uma onda, que é a parte superior, e o vale de uma onda, que é a parte inferior.
Os pontos A e menos A no eixo Y, observe, apareceu aí agora, representa a amplitude da onda. Moçada, a amplitude nós vimos onde? MHS. Lembra que a molinha oscilava entre A e menos A? A nossa onda vai se propagar, melhor dizendo, a nossa onda vai vibrar entre A e menos A. A é o topo da crista, menos A é a parte inferior do vale. E esses valores aí no eixo Y representam a amplitude da onda. Evidentemente que na propagação nós vamos ter mais elementos. Observe, a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos são considerados comprimentos de onda e são simbolizados pela letra grega lambda. Então está aí, a distância entre M e N na direção de propagação é um lambda, está aqui em cima para você. Ou entre um vale e outro vale também é um lambda, um comprimento de onda. É claro que você poderia medir de outras maneiras. Por exemplo, se você começar a contar a partir daqui, sendo ela uma onda harmônica, repare que ela veio na parte de baixo, passou para a parte de cima, aqui ela começa a repetir novamente. Então, se você quiser, daqui até aqui, também é um comprimento de onda, você pode considerar assim. Então, existem várias maneiras de você contar um comprimento de onda. Você pode até fazer o seguinte, repare que nós temos 4 quartos numa oscilação completa. 1, 2, 3, 4 quartos. Isso te lembra alguma coisa? MHS a gente dividiu em 4 partes da circunferência. Então, repare que cada oscilação completa, nós temos os chamados quartos, e isso vai ser comparado mais uma vez lá com MHS nos movimentos circulares. E o A é a chamada elongação da onda na vertical. Repare o seguinte, o A que eu estou colocando aqui, está ele aqui, olha. Repare que quando a onda oscila, em algum momento ela passa entre a origem do eixo vertical e o A positivo lá em cima, ou entre a origem e o A negativo lá embaixo. Qualquer ponto da corda entre esse A e o menos A é a chamada elongação da nossa onda. Essa elongação é aquela mesma que você viu no movimento harmônico simples. Isso vai ser importante, inclusive tem a mesma equação de cálculo. Muito bem, olha só, se uma onda harmônica, nós temos a propagação como movimento uniforme, e lembrando que a equação do movimento uniforme é S igual S0 mais VT, podemos fazer alguns ajustes aqui para poder demonstrar a equação do movimento de propagação da onda. Traz o S0 para cá, quando você faz isso fica ΔS igual velocidade V vezes o tempo T. E aí nós vamos pegar uma oscilação completa, por exemplo, de uma crista até outra. Qual é o ΔS percorrido por essa crista num ciclo completo? Esse ΔS é o comprimento de onda. Posso substituir isso aqui, quando eu substituo comprimento de onda igual velocidade. Qual é o intervalo de tempo que essa crista faz essa oscilação? É um período. E sabemos que período é 1 sobre a frequência. Logo, nós podemos dizer que o comprimento de onda é a velocidade vezes 1 sobre a frequência. Vou passar essa frequência para cá multiplicando. Daqui eu tiro que a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Ou seja, velocidade é lambda_f. Essa é uma equação extremamente importante, uma das que mais cai no vestibular sobre a ondulatória, uma vez que o movimento de propagação da onda é uniforme. Então, V igual lambda_f. Velocidade, comprimento de onda vezes a frequência. Tá aí, algumas equações de ondas. O movimento de propagação se dá na direção x e, desconsiderando eventuais perdas, esse movimento é constante ou uniforme. Sua velocidade pode ser calculada por, como eu mostrei para vocês na lousa, a demonstração dessa velocidade está aí, V igual a lambda_f. O pessoal brinca muito com essa equação, fala do tipo assim, você lambe ferida, você lambe faca. Então, se isso te ajudar a guardar, fique à vontade. Lembrando que V é a velocidade, lambda é o comprimento de onda na horizontal, na direção da propagação, e F é a frequência da nossa onda. Essa frequência pode ser relacionada com o período, como foi demonstrado para vocês na lousa. O movimento de vibração é um MHS e pode ser perpendicular ou na mesma direção da propagação. Já já falo sobre essa classificação muito importante.
Em geral, o movimento dessa direção obedece a equações senoidais. No exemplo ao lado, a vibração se dá no eixo y e várias relações. Está aí, equação da elongação, que é o A, que é a mesma elongação lá do MHS, a equação da velocidade, mesma equação do MHS, e a equação da aceleração, a mesma do MHS. Isso nós estamos falando da vibração da onda. Não é muito comum o vestibular perguntar sobre o movimento de vibração, a não ser os elementos teóricos. Cálculo dessas equações em ondas é, digamos assim, raridade. Acontece, mas é raridade, ok? O que vai chover na sua horta sobre ondulatória é o movimento de propagação, uma vez que ele é um movimento uniforme, então cai bastante. Tá aí, onde A é a amplitude da onda, ômega é a pulsação e φ0 é a fase inicial. Então, se você observar a figura que ele disse, repare, está aí a nossa onda se propagando, e aí nós temos as velocidades V de vibração. Isso é importante. Essa velocidade que eu estou representando aí em cada ponto da corda é a velocidade de vibração, que é essa daqui, ó, que eu estou passando o pincel agora de vermelho. Então, é essa velocidade. Acho importante, como eu disse, não cai muito a parte de fórmulas, mas cai muito questões teóricas para você indicar o sentido de movimento da corda nos 4 quartos. Repare que o primeiro quarto aqui, você tem essa parte da onda, ela está descendo, tá? na vibração. Essa parte aqui ela está subindo, a de baixo também está subindo, e aqui ela está descendo. Aqui é ponto de inversão de velocidade, observe. Ponto de inversão da velocidade. Você pode associar isso lá com MHS, isso é fundamental. Os vetores acima indicam os sentidos da velocidade instantânea de vibração de pontos da corda. Agora vem uma outra classificação extremamente importante, que é o seguinte: quanto à direção do movimento de vibração temos? Atenção, estamos falando do movimento de vibração. 3.1. As ondas elas podem ser transversais, que é quando a vibração é perpendicular à propagação. Foi esse modelo que nós utilizamos até agora para definir os itens anteriores. Ou seja, é quando a direção do movimento de propagação é perpendicular ao movimento de vibração. Essas ondas são consideradas transversais. São exemplos as ondas de uma corda, claro, que é a nossa referência para definição. As ondas do mar também são transversais e também as ondas eletromagnéticas. Lá no eletromagnetismo, a gente funde o campo elétrico com o campo magnético e eles ficam perpendiculares. Daí o fato das ondas eletromagnéticas serem transversais, não se esqueça disso. Quando as ondas não são transversais, elas são longitudinais. O que são ondas longitudinais? A vibração e a propagação têm a mesma direção. Então está aí o movimento de direção de propagação, seta vermelha, e a vibração, o vai e vem da mola, na mesma direção. Quais são as ondas que são longitudinais? Ondas numa mola, por exemplo. Você faz um pulso, repare aqui na nossa mola a incidência de um pulso, ele se propaga nesse sentido, e o que vai acontecer é que esse pulso ele vai vibrar direita e esquerda, enquanto ele se propaga. E aí, claro, quando você tem uma sucessão de pulsos na mola, você tem a situação como está representado nessa mola aqui, ou seja, nós temos um trem de pulsos, logo nós temos uma onda na mola. Ondas na mola são exemplos, então, de ondas longitudinais, e também o som. Muito importante o som. Já já falo um pouquinho sobre ele, mas o som também é uma onda longitudinal. Nós temos ondas mistas, tá? Só para ilustrar, não é muito comum trabalhar com ela no ensino de base, mas são ondas mecânicas constituídas de vibrações transversais e longitudinais simultâneas. São ondas produzidas em mares e lagos e o som em meios sólidos, isso é importante, tá? O som ele pode se propagar no ar, no líquido, em gases, né? No gases, líquidos e sólidos. Então, o som em sólidos, ele tem um caráter misto, ou seja, ele tem vibrações transversais e longitudinais simultâneas. Vamos exemplificar isso daí. Considere na figura abaixo ondas de mar. O barril da figura oscila para a direita e esquerda e para cima e para baixo, enquanto a crista C propaga-se para a direita. Então, observe. Nós temos aqui uma situação seguinte. Imagine que você tem aqui um barril numa onda de mar, aí as ondas
elas se propagam para a direita, como você está vendo, isso é propagação, e aí menos de um quarto depois dessa propagação, a crista C está aqui em cima, o barril ficou levemente para trás, só que ele se deslocou para a direita, repare. E aí ele desceu também, então ele está fazendo duas oscilações, direita, repare que ele volta novamente, vai para o lado esquerdo, completou um ciclo. O que aconteceu? Ele vibrou horizontalmente para lá e para cá, e aí ele voltou para a parte superior, lembrando que ele também fez um movimento de quê? De sobe e desce. Isso é muito comum em boias no mar. Você poderia ter a representação esquemática, por exemplo, por uma circunferência e um vetor. E esse vetor, imagina que ele gire aqui nessa circunferência. Então ele faz uma oscilação direita e esquerda e uma oscilação também para cima e para baixo. Ao longo de um ciclo, a trajetória do barril corresponde a uma circunferência como a da figura ilustrada. E aí, um gifzinho mostrando a situação que ocorre quando você tem uma onda mista. Por exemplo, um barril em alto mar, ele faz esse tipo de movimento. Então, repare, direita e esquerda, para cima e para baixo. Então, ele tem, ao mesmo tempo, vibrações transversais e também vibrações longitudinais. Mas esse tipo de onda não é muito comum nos vestibulares, tá? A não ser, claro, somente a parte teórica, isso é importante. Aqui um gifzinho para ilustrar os movimentos. Então, repare, C é a velocidade da onda na propagação, vetorzinho azul, e de preto, as velocidades de oscilação, ou seja, o MHS. Então, isso representa muito bem uma animação numa corda nos dois tipos de movimento. Fique bem atento a isso daí. E aí, esse outro GIF mostra, por exemplo, a onda longitudinal, ou seja, numa mola. Repare uma coisa fundamental. Essa bolinha laranja que está oscilando aí, ela faz um movimento de vai e vem na horizontal. Repare que a mola passa, mas ela não vai para frente, né? Ela só vibra, oscila, mas não transporta matéria, sempre lembrando disso. Então, isso aí ilustra muito bem os dois tipos de ondas que nós temos em relação aos movimentos transversais e longitudinais. A figura ao lado compara os elementos das ondas transversais numa corda com as ondas longitudinais de uma mola. Tá aí, só para você ter uma ideia, o que é importante você observar aqui é que enquanto na onda transversal você tem a crista e o vale, olha que interessante, a crista na onda longitudinal é o centro do pulso e o vale ele é o centro da rarefação. Aqui é uma região de pressão, aqui é uma região de rarefação. Então, como é que é contado? O vale está no meio da região de rarefação e a crista ela estaria no meio da região de compressão. Então, guarde essa relação porque ela é muito cobrada nos vestibulares, aqui nas ondas longitudinais, beleza? Como o som se propaga pelo ar? Você tem aqui, por exemplo, um cone, como eu disse agora há pouco, você tem um impulso elétrico que faz esse cone vibrar, direita e esquerda aqui, e quando ele vibra, ele meio que soca o ar. Quando ele soca o ar, ele faz as moléculas de ar ir e vir. Nesse movimento de ir e vir das moléculas de ar, você tem a propagação sonora. Então, o som ele é uma onda longitudinal, beleza? Está aí as regiões de compressão e também as regiões de rarefação. Quanto à propagação no espaço, as ondas podem ser unidimensionais, são aquelas que se propagam numa única dimensão, por exemplo, as cordas. Se você pegar uma corda, ela vai oscilar numa só direção. Você tem as ondas bidimensionais, são aquelas que se propagam em duas dimensões ou num plano, por exemplo, as ondas em líquidos. E nós temos as ondas tridimensionais, que são aquelas que propagam no espaço. Eu estou falando aqui de frente para você, mas você pode ter certeza que a pessoa do lado esquerdo, do lado direito, acima e abaixo, também vai estar me ouvindo. Por isso, essas ondas são classificadas como tridimensionais. São exemplos de tridimensionais as ondas eletromagnéticas e as ondas sonoras. Frente de onda é o limite entre a região atingida pela onda e a região não atingida. Esquematicamente, pode se representar pelas figuras que eu vou colocar aí. Esse conceito é útil em ondas bidimensionais e tridimensionais. Então, o que é a frente de onda? Veja bem, aqui é a fonte da sua perturbação, da sua onda. E aí você tem essas calotas representando, por exemplo, partes do meio em que essa onda já se propagou.
esse limite aqui, essa frente que você está enxergando, seria uma frente de onda. O próximo passo dela, 1 milímetro para frente que seja, já vai ser uma frente de onda diferente. Ou seja, a frente de onda é o limite da viagem da onda pelo espaço. Frente de ondas esféricas representam ondas tridimensionais, como o som e a luz, por exemplo. Está aí. Está aí, por exemplo, se você pegar uma bacia com água, fizer uma perturbação, está aqui as frentes de onda. O limite da propagação. E aqui, por exemplo, o som. Repare que aqui nós temos a chamada frente de onda. Nesse momento, esse é o limite. Tá? Você deixar passar mais 0,1 segundo, essa frente de onda já vai estar mais à frente. Então, ela vai invadindo o meio. A gente costuma dizer o seguinte, que a frente de onda ela tem um raio, né, que é chamado raio de onda. É a linha que indica a direção e o sentido de propagação das ondas num meio qualquer. Beleza? E aí, ondas especiais para o ser humano. Nós temos algumas ondas que são fundamentais para nós. Primeira, as ondas sonoras, o som. É claro que eu vou ter uma aula um pouco mais para frente, chamada de acústica, onde a gente vai falar muito mais coisas sobre o som. Mas já é importante que você comece a entender algumas características do som aqui nessa fase de definição. São ondas mecânicas, longitudinais e tridimensionais, como eu disse agora há pouco. Está aí a forma como ele viaja, as frentes de onda do som, as vibrações na mesma direção da propagação, isso é fundamental. Uma pessoa falando, uma pessoa, como ela recebe esse som no ouvido. Elas podem se propagar através de gases, líquidos e sólidos. Vamos falar disso mais tarde, mas em geral a velocidade no gás é menor do que a velocidade no líquido, que é menor que a velocidade no sólido. Isso é importante, guarde isso. Lembrando que nos sólidos é muito comum você ter ondas mistas para o som, tá bom? A frequência audível está entre 20 Hz e 20 mil Hz. Essa é a frequência do ser humano, entre 20 Hz e 20 mil Hz. Depois, mais tarde, na acústica, a gente vai classificar isso aí como agudo, grave e assim por diante. Abaixo de 20 Hz, nós temos um infrassom e acima de 20 mil Hz, nós temos o ultrassom. Então, repare que essa classificação do infrassom e do ultrassom é baseado na audição do ser humano. Existem animais que ouvem frequências bem diferentes dessas daí, já eu falo alguma coisa sobre isso. Tá? Mas a referência é o ser humano e abaixo de 20 Hz infrassom, acima ultrassom. No ar, a 20 graus Celsius, o som viaja com velocidade próxima de 343 metros por segundo. O som se propaga em meios materiais por compressões e rarefações. Na compressão, a pressão é mais alta e nas rarefações, a pressão ela é menor, como nós vimos nas figuras agora há pouco. Está aí uma repetição. Tá? Compressões e rarefações. Um cone vibrando, compressão, rarefação. Ultrassom. Ondas sonoras com frequências acima de 20 mil Hz. É um tipo de uso que nós temos para o ultrassom. Os cães escutam entre 15 e 50 kHz, ou seja, 50 mil Hz. Então, repare que é um pouquinho diferente do ser humano. O som pode se tornar incômodo para eles, ok? Os animais que usam o som para se guiar têm capacidades auditivas ainda mais vastas. Os morcegos, por exemplo, eles ouvem numa faixa de 1000 Hz a 120 mil Hz. E os golfinhos de 70 Hz a 240 kHz. Então, repare aí a faixa de frequência para alguns animais interessante. E aí, as chamadas ondas eletromagnéticas, aquelas ondas relativamente jovens, né, que vai gerar as chamadas a luz e outros tipos de ondas, ou seja, o espectro eletromagnético. Prótons e elétrons criam em torno deles duas grandezas vetoriais, campo elétrico e campo magnético. O campo elétrico sempre existe e o campo magnético existe quando você tem essas cargas em movimento. Vimos isso outro dia em eletromagnetismo. Quando o elétron ou o próton sofre uma aceleração, ocorre uma alteração nesses campos, que se propagam de modo semelhante ao que ocorre com as ondas mecânicas. Por isso que eu disse lá naquela parte de introdução das ondas eletromagnéticas que demorou mais ou menos 100 anos para os caras perceberem que aquela oscilação era uma onda. Um pouco diferente da onda mecânica, mas tinha características semelhantes. Então está aí a representação, mais uma vez.
Elas não necessitam de um meio físico para se propagar, ou seja, podem se propagar no vácuo e têm velocidade precisamente agora de 299.792.458 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. São ondas transversais e tridimensionais. O que difere duas ondas eletromagnéticas é o comprimento de onda e a frequência. Isso é extremamente importante, cai muito no vestibular. Vou falar mais disso já já. Mas ondas eletromagnéticas, elas têm sempre a mesma velocidade no vácuo. O que muda é o comprimento de onda e a frequência. Isso nós estamos falando da propagação. Lembre-se, velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Então a velocidade no vácuo ela vai ser sempre a mesma. E o comprimento de onda e a frequência que vai diferenciar, por isso nós vamos ter o chamado espectro eletromagnético. Vale para o movimento de propagação a relação que nós vimos lá, só que a gente troca o V por C, que é a velocidade da luz, representação da velocidade da luz, o lambda está aí, que é o comprimento de onda, e é muito comum na física moderna trocar a frequência F, que se usa no ensino médio, pela letra Ni, lá do alfabeto grego, beleza? Que é esse Vzinho especial aí que você está vendo. A luz ela é uma onda eletromagnética, ela é uma parte do espectro eletromagnético. E a luz ela é importante porque é a faixa que a gente enxerga do espectro eletromagnético. Vou falar disso já já. Ela corresponde a uma discreta faixa do espectro eletromagnético, sensibiliza nosso sistema visual se tiver uma frequência entre 4 vezes 10 a 14 Hz e 8 vezes 10 a 14 Hz aproximadamente. Está aí a faixa do visível, que é a faixa que a gente enxerga, sensibiliza o nosso sistema visual. Repare uma coisa importante, isso já já vai ser fundamental no espectro eletromagnético, frequência, comprimento de onda. Lembrando que C é igual a lambda vezes a frequência, o C é a velocidade da luz, se você estiver no mesmo meio for o vácuo, ou seja, esse C vai ser sempre constante, o que vai mudar é o comprimento de onda e a frequência. Repare, por exemplo, que para a luz violeta que está aqui, nós temos uma frequência de 7,5 vezes 10 a 14 Hz, enquanto que o comprimento de onda dela é 0,4 vezes 10 a menos 6 metros. Se você pegar aqui o vermelho, a frequência já muda para 4 vezes 10 a 14 Hz e o comprimento de onda dela de 0,75 vezes 10 a menos 6 metros. Isso é fundamental, o espectro eletromagnético é analisado dessa maneira, as diferentes frequências com diferentes comprimentos de onda. Está aí um prismazinho, Newton foi um dos primeiros a fazer essa decomposição da luz nas 7 cores, né? Nessa faixa encontram-se as cores vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Lembre-se, um V com 2 As, um V no meio, 2 As e fecha com V de novo. V de vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Detalhe importante aí, então. As frequências abaixo de 4 vezes 10 a 14 Hz são infravermelhos, é bom que você guarde isso. E as frequências acima de 7,5 vezes 10 a 14 Hz são chamadas de ultravioletas. Existe uma infinidade de outras ondas eletromagnéticas que diferem da luz principalmente pela frequência. A velocidade de propagação no vácuo é a mesma, como eu disse, e quando penetram em meios materiais a velocidade diminui. Isso é a refração da luz, falaremos disso na próxima aula. A figura abaixo mostra o espectro eletromagnético, destaque para as principais ondas eletromagnéticas. Moçada, olha só, aprenda a analisar esse espectro, é fundamental. Vamos olhar começando por aqui, repare. Aqui nesse extremo, nós temos o comprimento de onda, nós temos a frequência. Lembrando que quando eu multiplico essas duas coisas, vai dar a velocidade da luz. Repare que aqui nós temos comprimento de onda na faixa de 10 a menos 15 metros, ou seja, um comprimento de onda muito pequeno. Observe que a frequência dessa onda ela é muito alta, ela é por volta de 10 elevado a 23 Hz. Essas são ondas, digamos assim, bastante energéticas. São os chamados raios cósmicos, eles estão nessa faixa. Aí depois nós temos os raios gamas, que é muito utilizado na medicina, mas também é muito utilizado de uma maneira equivocada, que é na construção de bombas atômicas. Repare que ela tem uma frequência, logo ela tem uma energia, tem uma relação na física, né, que faz essa relação entre a frequência e a energia da onda. Aí nós temos os raios-x, que também são utilizados muito na medicina. Repare aqui o 1 Angstrom, né, que é por volta de 10 a menos 10 metros. Então, esse é o comprimento do comprimento de onda do raio-x.
a frequência dele está por volta de 10 elevado a 18 Hz. Aqui nós temos a ultravioleta, aqui nós temos a faixa do visível, que é essa faixa que nós enxergamos. Acima do ultravioleta a gente não enxerga, abaixo do infravermelho a gente também não enxerga. Aí você tem o infravermelho, muitos telescópios trabalham com essa faixa de frequência. Nós temos o radar, esse mesmo radar das estradas, as micro-ondas que vão lá no forno de micro-ondas. Aí nós temos as ondas de rádio. Rádio e TV, elas estão nessa faixa aqui. Sim, rádio e TV são ondas eletromagnéticas. Elas estão nessa faixa aqui. E aí nós temos do lado de cá frequências extremamente baixas, e aí inverte-se tudo, né? Frequências baixas, comprimento de onda bem maior, na casa aí de 100 metros, 1000 metros de comprimento. Beleza? Então, esse é o chamado espectro eletromagnético. Recomendo que você saiba analisar esse espectro. Ele é fundamental e cai bastante no vestibular. A radiação eletromagnética passa através de todos nós, todos os dias, e não percebemos a sua existência. É o tal detalhe, elas são invisíveis. Ela está presente em diversos tipos de equipamentos tecnológicos utilizados pelo ser humano, como antenas, computadores, celulares, equipamentos de saúde, entre outros. Moçada, é o seguinte, assim como o som, você tem a fonte sonora, que é aquela que emite a onda, e tem o ouvido, que é a fonte receptora, o ser humano conseguiu fazer o quê? O ser humano conseguiu fazer com que as ondas eletromagnéticas, claro, elas são ondas, então elas têm comportamento parecido com ondas mecânicas em alguns aspectos. E aí você tem fontes emissoras e fontes receptoras. Então, por exemplo, quando você pega um laser e aponta para algum lugar, você tem ali a fonte de luz. Esse laser ele pode bater numa antena, sofrer uma reflexão, e aí você tem a antena como sendo, por exemplo, aí, vamos dizer assim, o ouvido da onda eletromagnética. Enquanto que a fonte que está ali no laser seria, por exemplo, você falando. Então, nós conseguimos criar instrumentos capazes de detectar cada frequência da onda eletromagnética. Então, quando você tem uma antena de TV, uma antena de rádio, uma antena, um satélite que é jogado no espaço para poder enxergar uma galáxia, enxergar uma estrela, ele enxerga numa certa faixa de frequência ou de comprimento de onda. Cada tipo de antena dessa, hoje, tudo isso está, digamos assim, muito bem conceituado e muito bem compreendido pelo homem. Então, você consegue criar antenas que captam cada faixa do espectro eletromagnético. Então, a gente consegue identificar as diferentes fontes e faixas desse espectro. Isso é fundamental. Por isso que eu disse agora há pouco que a tecnologia que nós utilizamos, ela é proveniente disso daí, dessas descobertas. Isso é fundamental. Tá aí algumas imagens. Recomendo que você, quando for prestar o vestibular, guarde algumas imagens para reconhecer o tipo de onda eletromagnética. Então tá aí uma foto de raio-x. Ondas de rádio são um tipo de radiação eletromagnética conhecido como ondas hertzianas, com frequência entre 3 kHz a 300 GHz. Cuidado para não confundir ondas de rádio com ondas sonoras. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, o som é mecânico. Está aí o infravermelho, o calor pode ser captado em forma de imagem, como acontece com a luz visível. Uma coisa fundamental, moçada, é que o ser vivo ele emite calor, e ele emite calor na forma de infravermelho. Então essa é uma imagem de um canhão de infravermelho apontado para um lobo. Repare aí como fica essa imagem, muito importante. Isso cai no vestibular. Muitas vezes vem a foto para você identificar que tipo de radiação que é. Ultravioleta, efeito bactericida, a torna utilizável em dispositivos que mantêm a asepsia de certos estabelecimentos. E aí uma belíssima imagem da nebulosa de Órion, que é da luz visível, as várias cores nessa nebulosa. Dependendo da frequência, ela tem uma coloração diferente e transporta diferentes quantidades de energia. Quanto mais energia transporta, menor é o comprimento de onda, mais quente é a chama e ela tende para o azul. Então, ao olhar para essa imagem, tem inclusive uma questão da Fulvestre, em que ele coloca uma imagem, não era de uma nebulosa, mas se não me engano da chama do fogão, em que você tinha uma parte mais amarelada e uma parte mais azulada da chama. Moçada, a parte mais azulada da chama ela é mais energética, então ela é mais quente, ok?
Então, ó, quanto mais energia transporta, menor o comprimento de onda, mais quente é a chama. Menor o comprimento de onda, maior a frequência, como eu disse agora há pouco. A luz mais alaranjada, ela tem um comprimento de onda menor, portanto, ela é mais fria. Perdão, um comprimento de onda maior, né? Aí ela é mais fria. Essa é a nebulosa de Órion. E aqui, moçada, eu fecho a aula mostrando uma imagem bastante interessante, que é o seguinte. Isso aqui representa a nossa atmosfera e as faixas de ondas eletromagnéticas que passam pela atmosfera. Grande parte das frequências do espectro eletromagnético, elas são ou absorvidas pela atmosfera ou refletidas, o que para nós é muito bom. Quais são as faixas que passam para a gente? A faixa do visível, que são as 7 cores, a luz branca, como nós a conhecemos, e as ondas de rádio, por isso que você vê na superfície da Terra muitos radiotelescópios, uma vez que as ondas de rádio elas passam pela atmosfera terrestre. E ainda bem que nós temos a atmosfera absorvendo grande parte do espectro eletromagnético, porque senão teríamos sérios problemas aqui para ter vida na Terra. Muito bem, olha só, vamos à resolução de alguns exercícios sobre essa parte da ondulatória, parte 1. Link da apostila está aí na descrição. Estou na página 35 da apostila. Primeiro exercício, ele fala o seguinte. A figura representa um trecho de uma onda que se propaga com velocidade de 300 metros por segundo e ele dá algumas medidas aqui. Para esta onda, determine, letra A, a amplitude, o comprimento de onda, a frequência e o período. Moçada, olha só, desenhado a onda para você, você pode adotar o referencial que nós falamos, plano cartesiano, orienta o eixo Y aqui para cima, o eixo X aqui na parte mediana da sua onda. E aí nós temos o seguinte, repare que nós temos entre essa crista e esse vale 1,6 centímetros. Então, se eu adotar aqui como zero, essa parte dividida em duas, sendo uma onda harmônica, isso é 0,8 centímetros. Então, aqui é 0,8, aqui embaixo é menos 0,8. Daqui nós atiramos, então, que a letra A, a amplitude da nossa onda, ela é de 0,8 centímetros. Beleza? A letra B do exercício, ele quer o comprimento de onda. Repare o seguinte, o comprimento de onda você pode fazer assim, olha, repare que entre essa passagem nós temos a distância entre uma crista e um vale aqui do lado oposto. Detalhe importante, você pode fazer o seguinte, lembre-se que um comprimento de onda, ele tem 4 partes semelhantes. O que eu posso fazer daqui até lá? Contar quantos quartos de comprimentos de onda eu tenho. Repare, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada pedaço desse daqui é um lambda sobre 4. Então eu tenho o seguinte, 6 lambda sobre 4 é igual ao comprimento que é de 2,25 centímetros. Por 2 dá 3, por 2 dá 2. Daqui tiramos que 3 lambda é igual 2 vezes 2, 25, 4,5. Daqui nós tiramos que o comprimento de onda é de 1,5 centímetros. Esse é o comprimento de onda da nossa oscilação. E aí ele pede também a frequência e o período. Bom, eu tenho que a velocidade da onda é de 300 metros por segundo. Então você pode usar aqui V é lambda F, 300 é a velocidade igual. Comprimento de onda, atenção, está em centímetros, passa para metros. 1,5 vezes 10 a menos 2 vezes a frequência. Daqui tiramos por 1,5 dá 1, por 1,5 dá 20. 200 vezes 10 a menos 2, que passa para cá 10 a segunda, igual a frequência. Daqui nós tiramos que a frequência da onda é de 2 vezes 10 a quarta hertz. Esta é a frequência. Detalhe importante. Passei o comprimento de onda para metro, uma vez que a velocidade está em metros por segundo. E aí, de posse da frequência, você pode calcular o período. Período é 1 sobre a frequência. Daqui nós tiramos que período é 1 sobre F. F é 2 vezes 10 a quarta. Daqui tiramos que o período é 1 sobre 2 é meio. 10 a quarta sobe 10 a menos 4. Daqui eu tiro que o período é 5 vezes 10 a menos 5 segundos. Esse é o exercício número 1, uma questão interessante para poder começar a parte de ondulatória. Outra questão bastante interessante, a questão número 4, aí ele fala o seguinte, página 35. A figura ao lado ilustra uma onda mecânica que se propaga num certo meio com frequência de 10 Hz. Então a frequência da onda, 10 Hz. E ele fala o seguinte,
A velocidade de propagação dessa onda é... Muito bem, ele quer saber a velocidade de propagação da onda. Mais uma vez, você pode recorrer ao seguinte. Repare que ele deu uma distância de parte dessa onda. Então, observe, se nós pegarmos aqui as oscilações, ela começa primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, ou seja, é uma oscilação completa. Só que o comprimento que ele dá não é da oscilação completa, ou seja, não é do comprimento de onda. Mais uma vez, você pode recorrer aos quartos do comprimento de onda. Primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto. Ou seja, esse comprimento que eu tenho, ele é de 3 vezes lambda sobre 4, que é igual a 60 centímetros. E daqui nós tiramos que por 3 dá 1, por 3 dá 20, logo o comprimento de onda dessa nossa oscilação é de 80 centímetros. Esse é o comprimento de onda. Como nós temos a frequência, sabemos que V é lambda F, então nós podemos fazer o seguinte: velocidade igual comprimento de onda 80, frequência 10, daqui tiramos que essa velocidade é de 800, repare que a unidade está centímetros por segundos. Então, essa é a velocidade da nossa onda. Se você passar para metros, isso dá 8 metros por segundos. A melhor resposta que tem isso aí, resposta letra E, bela questão sobre essa parte introdutória de ondas. Muito bem, moçada, com isso fechamos essa parte inicial de ondulatória. Parte 1 foi uma parte totalmente conceitual, fizemos os movimentos de propagação e vibração. Na próxima aula, a gente entra nos fenômenos ondulatórios, beleza? Por hoje é isso, se gostou já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.